Questão agrária no Enem PPL 2019. Sim, apareceu. Não sabe como? Vem comigo, Felipe Robledo, vamos a mais uma questão resolvida aqui no canal. Beleza? Vamos lá então. O que a questão está dizendo pra gente? Vamos para ela então, olha só. Questão 62, lei número 601 de 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico resultou na letra A, mercantilização do trabalho livre. Letra B, retração das fronteiras agrícolas. Letra C, demarcação dos territórios indígenas. Letra D, concentração da propriedade fundiária. E letra E, expropriação das comunidades quilombolas. Beleza? Então, olha só, vamos começar então a destruir, ou seja, a resolver a tal da questão de número 62. Primeiro, o que ela quer? Vamos lá. Ela quer que a gente procure, então, a conjuntura histórica, certo? No qual o ordenamento jurídico da questão, ou seja, abordado, resulta no quê? Então, vamos por partes lá, todo mundo junto aqui na questão, olha só. Eu estou em 1850, certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, 1850, eu estou ali no segundo reinado, certo? Ele vai ali entre 1840 e 1889. E em 1850, eu tenho duas leis importantes para o Brasil. Quais são elas? Eu tenho, primeiro, a Lei Eusébio de Queiroz. E aí, vamos lembrar, certo? O que a Lei Eusébio de Queiroz diz para a gente? Simples. Está proibido, a partir dela, o tráfico intercontinental de escravos. Ou seja, a partir de 1850, eu não posso mais, oficialmente, trazer escravos da África para o Brasil. Estão proibidas as entradas de escravos via portos brasileiros. O único cuidado que você tem que ter aqui, tá? Por favor, olha só. Estão proibidos os tráficos intercontinentais. O interprovincial, de boa. Então, se eu tenho lá um escravo no norte, nordeste do Brasil, e eu quero vender ele para a região sul-sudeste, tá valendo. Isso não está proibido, tá? Cuidado com isso. Não vai colocar na sua prova, se for a prova discursiva, que a Lei Eusébio de Queiroz proibiu completamente o tráfico negreiro. Calma, a venda continua aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, em 1850, eu estou ali bombando na expansão cafeeira. Sim, lembra? Cafeeira, primeiro momento, Vale do Paraíba, segundo momento, Oeste Paulista. E aí, então, vamos olhar para a segunda parte do que me interessa em 1850 para chegarmos na tal da lei da questão, que não é Eusébio de Queiroz. Porque, vamos lá, o que está dizendo nesse momento, então? A Europa está ali no meio de um processo de revoluções liberais burguesas, revoluções nacionalistas, unificação italiana, unificação alemã rolando. Aí, o cafeicultor aqui precisando de mão de obra, querendo mão de obra também. Então eu tenho o quê? A incrementação da imigração para o Brasil. Sim, eu estou trazendo para cá vários imigrantes. E esses imigrantes vêm para cá, então, vamos lá, por alguns motivos. Motivos externos. Eles estão fugindo dos conflitos. E vindo para cá, para quê? Buscando duas coisas. Trabalho e terra, certo? Então, guarda essa informação. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui, então, duas formas de trazer esse imigrante. Num primeiro momento, o chamado sistema de parceria, onde o cafeicultor basicamente financiava toda a vinda desse imigrante, e aí tem toda a questão dos maus tratos, de não saber lidar com o imigrante, da própria exploração. E depois a imigração subvencionada, quando o Estado Imperial entra meio como árbitro nessa questão. Mas então, vamos lá. Qual o grande problema? Esse imigrante quer trabalho. Até aí, tudo bem. Mas ele também quer terra. E aí vamos lembrar que a nossa elite brasileira, cafeicultura principalmente nesse momento, é latifundiária, certo? É dona de terra. Então, não é interessante para essa elite distribuir essa terra nesse caso. Porém, eu não posso dizer para o imigrante que ele não vai ter acesso à terra. E aí, então, entra o tal do ordenamento jurídico da questão, a tal da lei de terras, que vai dizer para a gente no artigo 1 o seguinte, ó. Ficam proibidas as aquisições de terra, certo? Devolutas, beleza? Por outro título que não seja o de compra. E aí, vamos lá. É uma questão teórica. Eu estou proibindo o imigrante ter terra? Não. Se ele juntar o dinheiro e comprar, ele pode ser dono de terra. Agora, é uma estrutura que facilita a aquisição de terra? Óbvio que não.
Então, na verdade, essa ideia da lei de terras é uma grande medida que você cria para poder manter a posse da terra na mão dos grandes proprietários, certo? Porém, ao mesmo tempo, dando uma falsa esperança de que o imigrante, se vier trabalhar duro, ralar eternamente, pode comprar o seu pedaço de terra, certo? Por exemplo, só uma dica de uma questão que eu já vi específica, discursiva. Eu tenho o equivalente a isso nos Estados Unidos. Sim, o chamado Homestead Act. Porque nessa época eu também estou levando imigrantes para os Estados Unidos e eu estou naquela fase de marcha para o oeste, expansão para o oeste. E aí qual a diferença significativa? É que no caso dos Estados Unidos, o Homestead Act, ele seria você vender a terra para esse imigrante por um preço acessível, contanto que esse imigrante produza na terra. Então, a grosso modo, como é que funciona se você for caracterizar os dois elementos numa prova discursiva que pode aparecer? No caso dos Estados Unidos, eu estou facilitando a aquisição de terra, colocando uma condição de produção que futuramente vai levar à ideia, por exemplo, dos grandes cinturões norte-americanos. No caso brasileiro, eu estou criando uma lei que, a grosso modo, dificulta a aquisição de terra por esse imigrante, criando então a manutenção de uma lógica latifundiária do Brasil. E aí, sabendo disso, sabendo que esse ordenamento jurídico, então, ele está dizendo que as terras têm que ser compradas e o imigrante não terá como comprar, matamos a questão. Porque, olha só, ele quer, então, o que o ordenamento jurídico resulta, certo? Vai resultar uma mercantilização do trabalho livre? Não, não é o que a questão está dizendo. Vai resultar numa retração, ou seja, uma diminuição de fronteiras agrícolas? Não, o Brasil continua com seu caráter agroexportador, cafeicultor. Não. Vai demarcar território indígena? Claro que não, a preocupação não é essa. Agora, vai manter a concentração, vai resultar na concentração da propriedade fundiária? Sim, lembra, propriedade fundiária é propriedade de terra, latifúndio. Então você mantém essa estrutura latifundiária. E a letra E, expropriação das comunidades quilombolas? Também não, certo? Beleza? Mais uma questão resolvida, mais uma para a conta do Enem PPLL. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam, ativem o sininho. É importante vocês poderem sempre ter ideia das questões colocadas, dos conteúdos teóricos colocados no canal. E vamos juntos para uma boa prova. Um beijo e até o próximo vídeo.